Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assistir esse programa no nosso canal do YouTube, que é Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater neste programa direitos humanos contemporâneos. E para isso nós convidamos o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, ele que é procurador de justiça, aliás, está no Ministério Público já há mais de 37 anos e foi 4 vezes procurador-geral do Ministério Público do Estado do Paraná. E atualmente ele coordena uma procuradoria que cuida ou dá atendimento às promotorias de direitos humanos. Doutor Olímpio, em primeiro lugar eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa, o senhor que é uma das referências do Ministério Público e da Justiça, de um modo geral, mais amplo, aqui no estado do Paraná e no Brasil. Participou inclusive da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, e dizer que a sua presença vai, sem dúvida nenhuma, contribuir muito para a formação dos nossos alunos de gestão pública. Eu gostaria que o senhor primeiro nos desse um panorama de como funcionam as promotorias de defesa dos direitos humanos e o seu papel como coordenador desta área atualmente. Sim, o Ministério Público brasileiro, especialmente a partir da Constituição de 1988, passa a ter as suas atribuições alargadas, né, sobremaneira. A Constituição diz agora que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe não só a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis, mas especialmente a defesa do regime democrático. Sim. Então faz com que os membros do Ministério Público, para cumprir esse novo papel constitucional, tenham os olhos voltados para a realidade social. Eu digo que nesses 37 anos de Ministério Público, a lição mais importante que eu aprendi é no sentido de que a realidade social e a justiça devem estar presentes em todos os momentos da vida do direito. A importância do operador do direito fazer com que as promessas de cidadania que estão contempladas já no nosso ordenamento jurídico, especialmente numa Constituição que não por acaso foi denominada Constituição Cidadã, possa chegar à vida cotidiana das pessoas. Então, o grande papel do Ministério Público, né, de hoje, contemporâneo, é exatamente este papel de fazer da justiça um espaço de luta para as transformações sociais, dando preferência na sua atuação em favor daqueles que se encontram afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. Doutor Olímpio, resumindo esse conceito que o senhor está nos dando, me parece que então o Ministério Público, a partir da Constituição de 88, ele tem, principalmente nessa área que o senhor está atuando, ele pega aqueles conceitos abstratos, os direitos fundamentais, os direitos humanos, e faz com que eles, através dos órgãos do Estado, eles possam ser materializados. Seria basicamente isso? A ideia é exatamente essa. Quer dizer, para além daquela atividade tradicional do Ministério Público, né, e a Constituição também estabelece de maneira clara ser o Ministério Público o titular exclusivo da ação penal pública. Mas, para além dessa atuação do Ministério Público na área criminal, né, de ser aquele que quer dar a resposta da sociedade a quem pratica crimes, né,
e o Ministério Público continua com essa atividade tradicional. É bem verdade que agora também, na modernidade, uma atuação criminal do Ministério Público voltada especialmente para a criminalidade econômica financeira, não só para a criminalidade convencional, como a justiça penal brasileira sempre atuou, mas também para a criminalidade econômica financeira, para os crimes do colarinho branco, enfim, dos agentes políticos corruptos, dos funcionários públicos especulatários, dos grandes fraudadores do fisco, né? Porque esse tipo de criminalidade, ela acaba produzindo a criminalidade convencional. Ao tempo em que se retiram dos cofres públicos os recursos necessários para a implementação de políticas públicas de saúde, de educação, de habitação, de trabalho digno, né, na realidade brasileira nós vamos encontrar pessoas que acabam impulsionadas, né, que experimentam condições reais de vida tão adversas, que acabam impulsionadas no sentido da prática de crimes. Então, o Ministério Público continua na sua atividade tradicional, né, de ser aquele que faz a persecução penal, aquele que inicia o processo penal contra aqueles que cometem crimes, agora com essa nova preocupação de atingir a criminalidade econômica financeira, mas passa a ter uma atuação destacada em relação aos chamados interesses coletivos e difusos, que dizem respeito aos valores sociais mais significativos. E daí é o Ministério Público atuando na defesa do consumidor, do meio ambiente, é o Ministério Público que atua na defesa do patrimônio público, né? O Ministério Público atuando na defesa dos direitos dos idosos, das pessoas com deficiência, da infância e da juventude, né? E, enfim, com essa perspectiva de que a instalação do Estado verdadeiramente democrático importa fazer com que todos possam participar dos benefícios produzidos pela sociedade. A análise que o senhor está fazendo, doutor Olímpio, e embora isso não esteja claro na Constituição, mas o Ministério Público pós-Constituição de 88, ele é bem diferente daquele Ministério Público anterior, quando era um órgão do Poder Executivo. Hoje nós podemos dizer assim que na prática o Ministério Público se constitui num quarto poder em defesa da sociedade? A origem, né, do Ministério Público, né, e a tarefa atual é romper definitivamente com essa origem de patrocinador dos interesses dos reis e dos poderosos, né? Mas na realidade brasileira, a origem do Ministério Público é um agente do Poder Executivo colocado a funcionar perante o Poder Judiciário para fiscalizar o exato cumprimento das leis que foram editadas no processo democrático, né? Mas o Ministério Público, então, deste agente ligado ao Poder Executivo, notadamente a partir da Constituição de 88, que é um marco fundamental do avanço, né, da própria instituição, do processo evolutivo da própria instituição, o Ministério Público passa a ser uma instituição independente. É uma instituição permanente com independência administrativa, financeira, funcional. Os promotores de justiça, não há hierarquia dentro do Ministério Público. Cada membro do Ministério Público, seja um promotor de justiça ou um procurador de justiça, atua com absoluta independência funcional, vinculado, evidentemente, às leis, vinculado, evidentemente, ao cumprimento da Constituição. Mas o importante nesse contexto é dizer que o Ministério Público passa a exercer parcela de soberania do Estado. Houve a época em que se discutia, agora o Ministério Público se transformou num quarto poder, e nós internamente dizemos, não importa essa discussão de saber se o Ministério Público, diante desse novo contorno constitucional, passou a ser ou não um quarto poder, é uma discussão estéril. O importante é que o Ministério Público exerça o poder que recebe do texto constitucional em favor da população, em favor da construção de uma sociedade progressivamente melhor e mais justa. Mas eu não teria dúvida em dizer que o Ministério Público deixa de estar vinculado ou subordinado a qualquer dos poderes. O interessante até no âmbito dos Ministérios Públicos estaduais,
que a escolha do Procurador-Geral de Justiça, né, se dá através de uma eleição dentro da classe, que forma uma lista com 3 nomes, que é levado ao governador do estado, que escolhe um dentre esses 3. Eu não tenho dúvida em dizer que no futuro a própria classe fará a escolha, sem passar por essa indicação do governador. Mas hoje é assim. Mas esse governador que faz a nomeação, né, para o Procurador-Geral de Justiça com um mandato de 2 anos. E neste período do seu mandato, o governador já não pode mais, como era antigamente, destituir o procurador do cargo. Ele só pode ser destituído do cargo por ação da Assembleia Legislativa do Estado. Quer dizer, então o governador tem o poder de escolha entre uma lista de 3 nomes, de um deles para chefiar a instituição, e, entretanto, esse procurador-geral passa a ter mandato só destituível do cargo através da Assembleia Legislativa. Doutor Olímpio, o momento que a sociedade brasileira está vivendo, com todas essas denúncias de corrupção em vários níveis, principalmente a nível federal, agora nós estamos vivendo essa questão relacionada à Petrobras, e a gente observa muito o aspecto, digamos, da polícia e do poder judiciário, do juiz que está atrás desses processos. Mas, no meio de tudo isso, tem o papel de um procurador. Só que há uma certa diferença entre o procurador da República com o procurador do Estado. É uma questão de nomenclatura, mas eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos alunos, para o cidadão comum, essa diferença e o papel fundamental desses procuradores no caso dos processos envolvendo autoridades a nível federal, empresários, como é o caso do Petrolão, ou seja, da Operação Lava Jato. O Ministério Público, há um Ministério Público nos estados e um Ministério Público na União. O Ministério Público na União é dividido entre o Ministério Público Federal, e os integrantes do Ministério Público Federal são os procuradores da República, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. Então, os procuradores da República são os agentes do Ministério Público que atuam perante o Ministério Público Federal. Como tem determinados crimes que são de alçada da Justiça Federal, de competência da Justiça Federal, perante a Justiça Federal, o Ministério Público que atua são exatamente os procuradores da República. E é interessante essa observação que você fez, porque, em primeiro lugar, o Brasil, diferentemente dos demais países desenvolvidos, né, ainda nós estamos há um distanciamento indesejável entre o trabalho do Ministério Público e da polícia, né? Em vários países, a Itália, por exemplo, a polícia é subordinada ao Ministério Público. Embora aqui mesmo, né, a polícia, toda a investigação realizada pela polícia é entregue ao promotor de justiça, que vai fazer a opinião, chama-se opinio delicti, né? Ele faz a sua análise, o seu juízo sobre a existência ou não do crime. Então, a primeira observação que eu faço é da absoluta necessidade de trabalho conjunto entre as forças policiais e o Ministério Público. Quer dizer, é inaceitável que, enquanto a criminalidade se organiza para a prática de crimes, o Estado atue de forma estanque, às vezes até se contrapondo, né? A Polícia Militar com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Então, a observação inicial é nesse sentido. Essas ações exitosas de combate, esse tipo de criminalidade não convencional, se dá quando há ação conjunta entre polícia e Ministério Público. Aliás, nós temos aqui no estado do Paraná um exemplo, hoje seguido no Brasil todo, que é do GAECO, né? Que é um grupo de combate à criminalidade organizada, que faz também o controle externo da atividade policial, que é integrado por policiais militares, policiais civis e por membros do Ministério Público, com um delegado. Né? O GAECO foi criado na época que o senhor era o procurador-geral?
E hoje está em todo o Brasil? É uma experiência que o Brasil todo, aliás, há hoje um grupo que reúne no Grupo Nacional de Direitos Humanos, há um grupo que reúne os GAECos de todo o Brasil e realizam ações conjuntas, né, com vários estados e tal, uma experiência absolutamente exitosa. Eu digo em relação ao GAECO, não importa saber se é um delegado que tem à sua disposição um promotor de justiça para que o trabalho dele já imediatamente se transforme numa ação penal. Ou de dizer que é um promotor de justiça que tem policiais à sua disposição para que as investigações sejam feitas de forma exitosa para a fundamentação depois do futuro de uma ação penal, né? O que importa é que há o trabalho conjunto entre essa é a primeira observação. A segunda observação importante é de que a jurisdição é inerte, né? O juiz... Aliás, eu gostaria que o senhor explicasse. O juiz, por melhor que ele seja, ele só pode atuar em qualquer das esferas, inclusive na esfera penal, se ele for provocado, né? E daí a importância do Ministério Público atuar nessas áreas de interesses coletivos e difusos para, através das ações civis, provocar o juiz para decidir sobre esses temas mais relevantes. Mas se não houver um membro da área dos interesses coletivos e difusos, há outros entes, né, além do Ministério Público, legitimados. Inclusive a própria sociedade civil organizada, as associações, né, que tenham como objetivo a defesa do meio ambiente ou do consumidor, também podem propor ação civil. Mas o destaque é isso, é que a jurisdição é inerte. Ela tem que aguardar, o juiz não pode sair à rua e dizer, estou vendo aqui, tem uma poluição ambiental, já vou fazer uma sentença aqui condenando. Não. Tem que haver a provocação para que daí ele, ao final, possa dar a sentença. Então, quando nós vamos pegar o exemplo aí da Petrobras, né, da Lava Jato. É elogiável, né? O juiz federal Moro, né, merece todos os nossos encômios, os nossos elogios pela coragem, pela determinação. Mas se não fossem os procuradores da República, né, se não fosse a Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público fazer as investigações, e o procurador, né, da República propor as medidas, oferecer as denúncias, ele não poderia fazer nada. Né? Exatamente. Então é importante, como você mesmo traz aí a reflexão, a importância de todas as instituições nesse enfrentamento. Quando se fala do mensalão, né, o Supremo Tribunal agiu adequadamente, com rigor, respondendo, né, porque a gente até destaca esses fatos, porque infelizmente na justiça brasileira a regra não é essa. São raros, de serem atingidos essas pessoas que têm o poder político, o poder econômico e tal. Então, voltando ao mensalão, se não fosse o então procurador da República, o Antônio Fernando, que aliás é aqui do Paraná, né, que na época era o procurador-geral, oferecer a denúncia do caso mensalão, não teria julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Então, sempre destacar nesse contexto a importância do trabalho de investigação, de produção de provas pela polícia e o papel fundamental do Ministério Público, né, no oferecimento das denúncias para que esses casos possam ter uma resposta daí do Poder Judiciário. Doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto, procurador de Justiça, foi 4 vezes procurador-geral de Justiça aqui do Estado do Paraná. O senhor colocou um dos principais instrumentos de materialização desses direitos fundamentais, dos direitos humanos, que é a ação civil pública. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos alunos o que é uma ação civil pública e a importância dela no papel do promotor e do procurador de justiça. Então, dentre as atribuições constitucionalmente previstas para o Ministério Público, se destaca exatamente a utilização do inquérito civil ou da ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos ou difusos. Qualquer direito coletivo ou difuso, o direito ao meio ambiente sadio, o direito do consumidor, enfim, em relação aos interesses da coletividade. Primeiro, fazer uma menção breve, ainda que breve, mas importante, acerca do inquérito civil.
O Ministério Público é a única instituição, embora, como eu já tenha dito, existem outras entidades legitimadas para a propositura da ação civil pública, somente o Ministério Público pode instaurar o inquérito civil. E através do inquérito civil, então, o membro do Ministério Público, o procurador de justiça ou o procurador de justiça é aquele que atua perante o Tribunal de Justiça, é o membro do Ministério Público que atua em segundo grau. E o promotor de justiça é aquele que atua perante o primeiro grau. Na comarca. Na comarca, né? E na carreira, né? Ele começa como promotor substituto, vai ser promotor de instância inicial, de intermediário, final e depois procurador de justiça. O procurador de justiça atua perante os julgamentos no Tribunal de Justiça e naqueles casos em que a competência para julgamento é já do próprio Tribunal de Justiça, a competência originária do tribunal. Mas o inquérito civil tem uma importância extraordinária porque através dele o Ministério Público requisita as informações necessárias para a verificação da existência de uma violação a uma regra jurídica nesse aspecto dos interesses coletivos e difusos. E qual que é a importância? É que já tendo coletado os elementos de convicção suficiente para a conclusão de que está havendo ali uma violação, o Ministério Público pode chamar a outra parte, e eu quero depois fazer uma observação também sobre isso, e dizer, olha, está aqui já comprovado, né? Nós temos elementos suficientes para dizer que a sua empresa está praticando uma poluição ambiental, jogando detritos no rio, etc. Então, a proposta do Ministério Público é de um termo de ajustamento de conduta. Nós vamos estabelecer um prazo para que o senhor, dentro deste prazo, supere aquele ato que é danoso ao meio ambiente. Então, nessas áreas dos interesses coletivos e difusos, eu diria, sem receio de estar exagerando, de que perto de 90% dessas questões, o Ministério Público resolve através do inquérito civil, sem ser necessário propor uma medida judicial. A gente sabe que a medida judicial, né, tem o seu trâmite, seu procedimento previamente estabelecido, seus ritos que devem ser obedecidos. E que às vezes demoram para o julgamento 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. E essa composição na esfera administrativa, o Ministério Público faz às vezes em 1 mês, 2 meses e já resolve a situação. Então, o inquérito civil com essa finalidade, e se não é possível resolver, então, nessa esfera administrativa, o Ministério Público, então, propõe uma ação civil pública. O que a ação civil pública tem de diferente e de importante? É que toda a nossa tradição jurídica é de se comparecer em juízo, requerer a prestação da tutela jurisdicional para casos individuais. Então, são centenas, milhares, milhões de processos, todos de caráter individual. O que eu digo lá para os promotores sobre a importância da ação civil? É que você trabalhando apenas com os casos individuais, vamos pensar lá no atendimento médico-hospitalar. Por mais que você garanta o direito individual para uma pessoa, para 2, para 3, por mais que o promotor acompanhe o processo para que ao final haja uma sentença justa para aquele caso concreto, enquanto nós resolvemos o caso de uma pessoa, o sistema injusto no Brasil está produzindo dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas naquelas mesmas condições. Então, ao invés de ingressar com medidas individuais, o Ministério Público ingressa com ações civis, coletivas, como de regra, objetivando a formulação por parte do Estado de uma política, o Estado cumprindo com o seu dever institucional e indelegável de garantia de direitos fundamentais, enfim, o Estado garantindo uma política capaz de responder aos direitos da população. E aí um outro dado que eu fecho esse raciocínio, da diferença do Ministério Público brasileiro para os demais ministérios públicos do mundo. Tem uma professora Maria Tereza Sadek, que é cientista política e agora se dedica a essa área do direito, ela diz que o Ministério Público brasileiro não tem nenhum parecido, né, no mundo todo pelas suas características, especialmente de poder propor ação contra o próprio Estado. Eu recentemente participei do encontro
era a comemoração do ano Brasil-França, né? Então tinham juristas da França que vieram para cá e juristas brasileiros. Eu fui convidado para falar sobre o Ministério Público, né? Então os ministros do Supremo Tribunal lá da França, os juristas todos ficaram perplexos com o fato de no Brasil, o Ministério Público, integrante da estrutura organizacional do Estado, propor ação contra o próprio Estado, né? Isso em razão de um comando constitucional que diz ser dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito por parte dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Então, o destaque é a atuação do Ministério Público fiscalizando o funcionamento dos demais poderes, especialmente do Poder Executivo, e quando trata de interesses coletivos e difusos, fiscalizando o Poder Público na implementação de políticas públicas que possam garantir os direitos já prometidos na Constituição, de saúde, de educação, né, de habitação, enfim, essa atuação ampliada e importante, né, fundamental do Ministério Público. A Maria Tereza Sadek diz que o Ministério Público é como jabuticaba, que só tem no Brasil. Né? Ah, é? Interessante. Nós estamos entrevistando o doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto, ele que é procurador de Justiça aqui no estado do Paraná. E nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas retornaremos falando sobre o papel da Comissão da Verdade, esta comissão que também foi instalada aqui no estado do Paraná e teve como um dos seus membros o doutor Olímpio. Já voltamos. Educação de qualidade em qualquer lugar. Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado prêmio nacional de inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED e os canais da educação. E você também poderá assistir este programa no YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós estamos debatendo os direitos humanos contemporâneos. E para isso nós convidamos o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, ele que é procurador de Justiça. Doutor Olímpio, antes de nós passarmos para uma análise da Comissão da Verdade aqui no estado do Paraná e toda essa visão, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse. Nós temos dentro, digamos, do Poder Executivo as advocacias, que, por exemplo, o Estado tem a advocacia do Estado, a Procuradoria Jurídica do Estado, a União tem a Advocacia Geral da União, e o papel desses advogados do Estado é diferente do papel do Ministério Público. Eu gostaria que o senhor fizesse um comparativo para esclarecer os nossos alunos, os nossos assinantes, dessas funções que muitas vezes o cidadão comum ele confunde. Sim.
Eu acho que o importante é dizer que na advocacia é possível haver advocacia privada, né, os advogados, e advocacia pública. E daí nós temos, no âmbito do Estado, os procuradores do Estado, que são aqueles que representam judicialmente o Estado. Representam nos processos judiciais, mas representam também nas orientações, né, acerca do funcionamento de toda a máquina administrativa. Se pronuncia a Procuradoria-Geral do Estado acerca dos projetos de lei que o governo, que o Executivo vai encaminhar ao Parlamento. Enfim, é um conjunto de bacharéis em direito, concursados, né? Os procuradores do Estado, então, fazem a defesa do Estado. Eles são advogados que atuam do Estado. Do Estado, em defesa do Estado. O Estado é acionado, né, além da atuação na esfera administrativa, como consultores, né, de toda a máquina administrativa, comparece em juízo propondo medidas ou a favor do Estado ou fazendo a defesa do Estado. Nós temos agora também, e felizmente agora no Estado do Paraná, a Defensoria Pública. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também. A Defensoria Pública, cujo comando constitucional indica a atuação de prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados. Então, nós temos inúmeros campos, né, em que o que vai comparecer em juízo ou o que está sendo acionado em juízo não tem condições de contratar um advogado, então o papel da Defensoria é exatamente esse, de prestar assistência gratuita a essas pessoas. Nós temos uma atuação importante da Defensoria nas varas de família, nós temos uma atuação importante da Defensoria no que diz respeito ao sistema penitenciário, né? Aquelas pessoas que, como eu disse, não têm condições de contratar advogado, e os defensores públicos. A diferença em relação ao Ministério Público, basicamente, é a atuação em caráter mais individual da Defensoria Pública, embora seja possível também ela atuar em casos coletivos de pessoas que são necessitadas, né? Enquanto que o Ministério Público tem um campo bem mais amplo, né, de atuação. De defesa da sociedade, seria assim, não do Estado. Sim. Então, os procuradores do Estado fazendo a defesa do Estado, atuando junto à máquina administrativa e judicial em favor do Estado, a Defensoria Pública atuando no sentido de prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados, e o Ministério Público com essas incumbências constitucionais de atuar na área criminal, sendo titular exclusivo da ação penal pública, e agora, especialmente a partir da Constituição de 88, na defesa de todos os valores mais significativos da sociedade. A sociedade brasileira viveu, a partir de 1964, um período de regime autoritário. E agora, recentemente, foi constituída, a nível federal e a nível dos estados, uma comissão da verdade, ou seja, para passar a limpo todo esse período histórico que vai de 1946 até a redemocratização. O senhor fez parte desta comissão da verdade aqui no estado do Paraná. Eu vi até algumas entrevistas suas a respeito do verdadeiro genocídio que se cometeu aqui em relação aos índios. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito das conclusões, do que foi feito e o que vocês descobriram que estava escondido, digamos assim, da sociedade paranaense brasileira. Enfim, vamos ver lá. As comissões da verdade, e não é uma experiência brasileira, né? Todos os países do mundo, vários países do mundo, onde se sai de um governo autoritário para o governo democrático, essa transição, né, se faz através daquilo que se denomina justiça de transição. O que se objetiva, então, com as comissões da verdade? Fazer a investigação, e esses são foram os objetivos da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade do Paraná. Fazer a investigação das graves violações dos direitos humanos ocorridos num determinado período.
E se faz a identificação desses casos, né, se faz o resgate da história, né, uma das frases que está sempre presentes, né, quando você pensa nas comissões da verdade, é conhecer para que nunca mais aconteça, né? Você saber para não deixar que aquilo volte a acontecer. Porque, especialmente no caso brasileiro, do período da ditadura militar, a partir do golpe de 64, a história é oculta, praticamente, né? Nós não temos, né, nos bancos escolares, e não só, eu diria, num contexto geral, né, da academia mesmo, não se contou a história, né? Não se sabe efetivamente como se deu, de que maneira se deu o golpe, né? Que interesses é que impulsionaram a realização do golpe militar. Hoje nós temos aí já identificados, né, a participação dos Estados Unidos no golpe de 1964, né, a esquadra americana no litoral brasileiro aguardando o desfecho, se fosse o caso, para intervir no país. Hoje nós sabemos as forças políticas e econômicas que se mobilizaram para isso e impulsionaram os militares no sentido do golpe, né, especialmente por causa das reformas de base, que eram integrantes do programa de governo do então presidente João Goulart, né, que importaria na taxação das grandes fortunas, que começou a estabelecer regras em relação à remessa dos lucros das empresas multinacionais para o exterior, a proposta de reforma agrária, né? Todos esses interesses econômicos se mobilizam, né, sob o argumento de que, e esse era o discurso dos Estados Unidos, né, para que o Brasil não virasse um país comunista, uma nova Cuba, né? Então, a intervenção para a garantia da democracia, tal, como que nós vimos, foi exatamente ao contrário, né? Enfim, as violações dos direitos individuais, o Estado de Direito Democrático desmontado com fechamento do Congresso, com as cassações, né, de políticos, de professores, enfim, de todos aqueles que pudessem estar se manifestando contrariamente à ditadura militar. E nesse quadro todo ainda, né, as perseguições, os processos, as condenações sumárias sem direito de defesa, a tortura como prática para obter confissões, e o extermínio de pessoas. Então nós vivemos um estado... Hoje, ao se analisar os fatos históricos verdadeiros, né, ao se revisitar esses fatos, ao se fazer a investigação, nós ficamos perplexos de como é que as coisas aconteciam. É bem verdade, né, que, especialmente a partir do ato institucional número 5, enfim, se violou talvez o princípio mais elementar do Estado de Direito Democrático, que foi o estabelecer que os atos da Revolução, os atos ditos revolucionários, não poderiam ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, né? Quer dizer, a regra mais elementar do Estado de Direito Democrático é dizer que qualquer ameaça ou violação de um direito determina, possibilita a intervenção do Poder Judiciário. E os atos institucionais estavam fora de apreciação do Judiciário. Mais que isso, nós tivemos ministros do Supremo Tribunal Federal cassados pela ditadura. Aqui no estado do Paraná nós fizemos a investigação, nós tivemos vários juízes, promotores de justiça, que foram cassados pelo ato institucional. E cassados porque escrevia artigos em um determinado jornal que tinha vinculação com o Partido Comunista, outros foram cassados tem caso de promotor de justiça que foi cassado porque tinha atuação em relação aos trabalhadores rurais, promovia, como aliás a lei determinava, dever de ofício do Ministério Público, promovia a defesa de trabalhadores rurais, e daí foi denunciado pelos donos da terra, pelos proprietários de terra como comunista. Quer dizer, situações absurdas, né, e que se estabeleceu. E enfim,
a Comissão da Verdade do Estado do Paraná serve para dizer que aqui também houve graves violações dos direitos humanos. Porque sempre você tinha ideia, né? Não, mas lá no Paraná as coisas não ocorreram assim. Né? O senhor até apresentou um número, e eu acho que estou no meio desse número, que foram mais de 40 mil pessoas perseguidas aqui no Paraná, naquele período. Um registro extraordinário. Nós temos casos, eu cito um por todos, né? Que é o caso do chamado massacre de Medianeira, que era um agente, né, das forças de repressão, que se fazia passar por integrantes de movimento de resistência, que foi à Argentina atrás de pessoas que já haviam participado, né, de movimentos de resistência, para trazer as pessoas de volta para o Brasil, sob o argumento de que, enfim, estavam se reagrupando as forças para enfrentar a ditadura e tal. Trouxeram 6 pessoas, foram colocadas essas pessoas num caminhão, levados à estrada do Colono, né, e assassinadas. Foram fuziladas. Quer dizer, uma situação absurda, inacreditável, né? Talvez com aquela ideia porque hoje você sabe, e até não se fala mais na ditadura militar, se fala na ditadura civil-militar, né, de quantos civis, de quantos empresários que financiavam, né, os atos da ditadura. Então, essa ação específica a que eu me referi, para que se fazer isso? Talvez para dar a ideia de que seria necessário manter essas forças da repressão, continuar, né, canalizando recursos para essas pessoas, para os militares. E enfim, né, são situações que nós ouvimos pessoas torturadas. Ouvimos que à época tinha 18 anos de idade, né, torturada lá em Foz do Iguaçu. Uma situação assim, ela estava grávida, abortou, sofria choques elétricos, coisas que você fica impressionado com o grau de barbárie, né, de coisas que ocorreram, e que ocorreram no Paraná, que normalmente estava fora. Um dos aspectos que a Comissão da Verdade aqui investigou e que o senhor relatou diz respeito aos índios Chetás, que é uma tribo que tem mais... Só aqui no Paraná haviam esses índios. Sim. E parece que eles foram exterminados também. Eu gostaria até que o senhor... Aqui esse já é num período anterior a 64, Sim. A ditadura. Nós conseguimos fazer a investigação de um acordo, à época realizado, entre o governo do Estado do Paraná, a União e a FUNAI, que importou na diminuição do tamanho da terra das comunidades indígenas. Em alguns lugares, a diminuição da terra, né, o que produziu daí o deslocamento de índios para uma mesma reserva. Quer dizer, aqui no Paraná nós fizemos, e a FUNAI concordou com isso, fizemos por colocar no mesmo espaço guaranis e caigangues. Que são adversários. Que são culturas completamente diferentes, que não, né, quer dizer, enfim, foi feito isso em razão da diminuição dos territórios, né? E especialmente dos índios Chetá. O que ocorreu da região de Umuarama é que desapareceram. Houve um verdadeiro genocídio, porque não se tem registro de onde foram parar os índios. Ainda esses dias eu vi, né, a Belarmina, que é casada era casada com um índio Chetá, porque havia o registro de oito remanescentes lá ela disse que tinham mais de 500 índios. O marido dela, então, que já faleceu, né, o registro que ele fazia era de que chegaram caminhões lá e que os índios foram colocados no caminhão e que alguns índios correram, foram laçados, outros correndo para o mato, atiravam nos índios, né, mataram já ali algumas pessoas. Depois o registro de que aqueles que ficaram alongados, né, foram para o mato, diz que eram deixado comida com veneno para eles. Eles iam se alimentar e morriam envenenados. E esses que saíram de caminhão
não se tem mais notícia do que aconteceu com eles. A FUNAI não tem o registro, nós já oficiamos para a FUNAI, não tem notícia para dizer, olha, eles saíram lá de Umuarama e foram para Guarapuava, foram para Mangueirinha, foram lá para Marrecas, em Guarapuava. Não, simplesmente desapareceram. E pela maneira como eles foram colocados no caminhão, pelo registro, nós vamos ouvir agora, possivelmente esses dias, né, que mora na região de Guarapuava, um remanescente que estava lá no momento em que ocorreu isso. A gente quer ter mais informações, mas é um dado estarrecedor, né, doutor? Para além dessa diminuição das áreas, né, e nós temos a situação de Itaipu também, onde os registros oficiais eram de que no momento em que houve o alagamento para a construção da usina, né, era um número irrisório de índios, e hoje se tem já a informação de que havia um número significativo de índios que foram para o Mato Grosso, outros foram para o Paraguai, né? E que até hoje nós temos lá a área de Guaíra, né? Os índios que estão acampados na beira das rodovias, né? Uma antropóloga que fez uma tese, o título da tese é Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra, né? Que se encaixa, né, exatamente a situação aqui do Paraná, enfim, com o genocídio do Ixetá, com esse problema lá da região lá de Guaíra, de Foz do Iguaçu, enfim, né, tem coisas que nós não tínhamos os registros. O caso do homicídio oficialmente culposo, e que a gente imagina que tem fatos dolosos, criminosos envolvendo, que é do índio, do líder cretano, lá de Mangueirinha. Quer dizer, então, uma história que nós ainda vamos aprofundar mais um pouco a investigação para poder contar para o Estado do Paraná. O senhor falou, doutor Olímpio, de que a Comissão da Verdade tem o papel de investigar, de passar a limpo essas atrocidades para que nunca mais se repitam. Mas antes do Paraná existir, isso no século XVI, aqui tinha a República de Guairá, jesuítica, com 13 reduções jesuíticas, com mais de 200 mil índios, e daí naquele período em que os portugueses voltaram a dominar esse território, houve também um verdadeiro genocídio, que se repete agora no século XX, em pleno século XX. E aqui no Paraná, com essa do denominado Acordo Lupion, né, com essa falsa perspectiva de progresso, né, de utilizar a terra dos índios para o progresso, para, né, as colônias para desenvolvimento, né, produção agrícola. Da Comissão da Verdade ainda precisava dizer assim, né, então você investiga para fazer a reparação financeira, pode ser, mas principalmente a reparação moral, certo, daqueles que resistiram e que à época eram tratados como se fossem criminosos, né? Como se fossem os terroristas, os bandidos e tal, quando na verdade eles estavam resistindo a favor de um Estado de direito democrático, para o restabelecimento da democracia do país. Então é importante que o Estado brasileiro peça desculpas a estes, né, que foram os verdadeiros heróis da resistência à ditadura, e também, né, na justiça de transição, a responsabilização daqueles que praticaram essas atrocidades, que cometeram crimes, né, lesa humanidade, das graves violações dos direitos humanos. O senhor, doutor Olímpio, como procurador de justiça, uma pessoa envolvida nessa causa dos direitos humanos, como é que o senhor vê esses movimentos que estão surgindo de que haja uma revisão da lei da anistia de 1979, que foi aquela que, digamos assim, passou uma borracha em todos os crimes cometidos por agentes do Estado, e que até hoje os tribunais, principalmente o Supremo, não têm se manifestado a respeito desta lei. Qual a sua opinião? Agora eu gostaria até pessoalmente
não envolvendo o Ministério Público, já o senhor como cidadão. Eu não tenho dúvida em dizer, porque já há um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nessa linha de que a lei da anistia impediria, né, a investigação dos crimes políticos e conexos, né? Em razão disso, dessa posição do Supremo, né, não tem havido, então, a persecução penal, as ações penais, né, os juízes, de regra, não têm recebido a denúncia, inclusive, do Ministério Público Federal na busca da punição. O que tem de novo nesse contexto é, de um lado, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil se filia, né, e aceita suas decisões em razão de integrar a Organização dos Estados Americanos, a Corte Interamericana apreciou um caso específico, né, que é da guerrilha do Araguaia, onde a conclusão foi de que o governo brasileiro estaria descumprindo as convenções que subscreve da área de direitos humanos, que conclui, né, que estabelece que esses crimes, graves violações aos direitos humanos, os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis e que, portanto, devem ser responsabilizados os seus autores. Então, é um caso Lund, em que já há uma condenação do governo brasileiro dizendo que houve uma proteção ineficiente aos direitos humanos, ao tempo em que o Supremo Tribunal Federal diz que a lei da anistia impede essa investigação. A partir dessa decisão, é evidente que o Estado brasileiro tem que cumprir a decisão. Correto. Ele é signatário, integra a Corte Interamericana. Bom, para além disso, o novo Procurador-Geral da República, o Procurador Janot, já mudou a posição do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, que funciona perante o Supremo Tribunal Federal, já mudou a posição do Ministério Público Federal, no sentido de que esses crimes devem ser perseguidos e deve haver a punição. O tema vai voltar, portanto, à deliberação do Supremo Tribunal Federal, com uma composição nova. Né? Daquela que decidiu. Daquela que decidiu. Porque qual é a crítica que se faz à lei da anistia? A crítica é de que a lei que estabelece a justiça de transição é uma lei que deve ser, como regra nos outros países, né, uma lei editada já no período da democracia, já quando se instala o Estado de Direito Democrático. E não como ocorreu na realidade brasileira, que foi uma lei editada ainda no período da ditadura. Não se poderia esperar, portanto, que uma lei editada no período da ditadura fosse estabelecer a responsabilidade penal, inclusive, dos grandes violadores dos direitos humanos. E que, por isso, ela não tem validade, até porque se chama, como nós tratamos das inconstitucionalidades, também se trata da inconvencionalidade, quer dizer, é uma lei que contraria as convenções de direitos humanos que o Brasil subscreve. É um tema que está em aberto. Eu acredito que, tal qual ocorreu na Argentina, no Chile e em outros países, que esses que estão aí ainda, né, declarando que torturaram, que mataram e que, portanto, são o símbolo da impunidade, né, com o pior dos exemplos para um Estado de direito democrático, que esses ainda serão responsabilizados pelos crimes que praticaram. Nós entrevistamos nesse programa de Gestão Pública em Debate o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, ele que é Procurador de Justiça, e o tema foi Direitos Humanos Contemporâneos. Dr. Olímpio, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e dizer que o senhor contribuiu de uma maneira muito especial na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, doutor Olímpio. A satisfação foi toda minha. Eu lamento que eu acabei deixando de falar sobre aquilo que eu acho mais importante, que é a área da infância e da juventude.
Mas faremos um outro programa sobre isso. Eu tenho a crença sincera de que nós não construiremos uma sociedade melhor, mais justa, se continuarmos perdendo gerações e gerações de crianças e adolescentes para a subcidadania, para a exclusão social, para a opressão, para, enfim, a perspectiva de que a gente possa implementar o que está na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente para a construção de uma sociedade melhor a partir das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Por que escolher o semipresencial Ninter? Por quê? Por quê? Por que semipresencial? Porque é prático. São só 2 aulas presenciais na semana e dá para estudar a teoria online. Porque tem prática. Você aprende fazendo e tira dúvidas com os professores em sala. Não espere entrar no mercado para aprender de verdade. Vem pro Semi. Inscreva-se em uninter.com ou ligue 0800 702 0500. Graduação semipresencial Uninter. Mais prático, mais prática. Uninter.com. Você quer conhecer um pedaço do paraíso? Acorde bem e venha contemplar o gosto da natureza. Você respira e vive feliz nas piscinas térmicas de águas hidrominerais. Passeia, se diverte e deixa suas crianças à vontade em um ambiente perfeito para relaxar e ainda aprecia uma comida caseira acompanhada por nutricionistas. Aproveite a vida em um dos melhores hotéis hidrominerais do Brasil, Hotel Fazenda do Horizon, Gosto da Natureza.